Oi, oi! Pessoal, hoje eu fiz uma live com uma amiga minha, e que também é mãe, pra gente ter uma troca bem legal aí com vocês sobre as nossas experiências como mãe, né? E o tema foi amamentação real, o lado da dor e o lado do amor. Infelizmente a live não ficou salva, a primeira parte, deu um problema. Então eu resolvi fazer esse vídeo com algumas coisas que eu falei lá na live e que eu sinto no meu coração que precisam ficar salvas também para ajudar algumas mulheres, né, que se passarem pelo que eu passei, para que tenham mais facilidade em resolver os problemas que podem acontecer na amamentação. Então, minha gente, eu sou mãe de 2 filhos, um tem 1 ano, o outro vai fazer 3 anos, e a minha experiência na amamentação com o primeiro filho foi muito frustrante, né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas romantizam muito a questão da amamentação, fala-se muito em que a mãe tem que amamentar, e de fato é muito importante. Sou super a favor da amamentação, não só por ser um alimento para o bebê, né, para o organismo do bebê, mas é um alimento para a alma, um alimento para o afeto, para a ligação linda entre a mãe e o bebê, com certeza. Mas eu acho que deveriam falar mais quando acontecem problemas que prejudicam ou impedem de uma mãe amamentar o seu filho, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, do meu primeiro filho, eu tinha toda uma expectativa, e mais do que expectativa, eu sonhava em amamentar. Minha mãe me amamentou até os 2 anos de idade, né? Eu tinha 2 anos quando parei de amamentar, então eu sonhava em poder fazer isso com meu filho também. Mas como diz o ditado, crie cactos, mas não crie expectativas, porque quando você cria muita expectativa e acontece alguma coisa e você não consegue realizar da forma que você imaginou, você fica muito frustrada. E essa frustração me deixou quase em depressão. Então, o que eu falo pra vocês assim, no meu caso, o que me impediu de amamentar foram as cirurgias que eu fiz. Eu tinha feito há vários anos uma mamoplastia, que hoje acho que até mudou o nome, mas enfim, é a redução das mamas, porque eu tinha as mamas muito grandes, doía a minha coluna até, minhas costas doíam muito. Então eu fiz a redução de mama e tempo depois eu coloquei prótese de silicone. Então, vários médicos me falaram que a redução de mama foi o fator que piorou mesmo essa questão, né, de eu não poder amamentar. Porque a prótese em si dizem que não dificulta tanto. Muitas mulheres que têm prótese conseguem amamentar super bem. Mas como a mamoplastia, né, a redução mamária, é uma cirurgia mais invasiva, vários dutos dos meus seios foram cortados, foram rompidos, né? Eu falo duto, né, mas são vasinhos que foram rompidos. Então, imagina só, houve a produção de leite que ficou lá para trás, vamos imaginar assim, ficou lá atrás. Como vários vasinhos foram rompidos com a cirurgia, todo o leite que estava estocado lá atrás não conseguia vir para frente e chegar para o bebê, né, através da sucção dele, não chegava. Então, como eu não estava tendo leite suficiente, o meu bebê não ganhou o peso adequado. E eu tinha todo um preconceito em relação à fórmula de leite, né, o complemento. E tinha preconceito mesmo, e até por questão de ego, eu achava que tinha que ser autossuficiente, que eu daria conta de dar o alimento para o meu próprio filho. Mas infelizmente nem tudo é como a gente espera, como a gente pinta, nem tudo são flores, tem os espinhos pelo caminho, né? Então pelo bem do meu filho, para ele poder ganhar o peso que ele precisava, se desenvolver da melhor forma possível, eu tive que começar a dar o complemento também.
né? E a orientação do médico foi para continuar dando o peito, oferecendo o peito também, e depois a fórmula, né? O complemento, vou chamar de complemento para facilitar, mas vocês já sabem que é a fórmula do leite, né? Então foi o que eu fiz, e a orientação do médico foi para usar copinho e não a mamadeira. No começo eu tentei mesmo, só que pro meu caso, assim, o meu bebê ficava muito eufórico ali, sabe, no meu colo, e ia muito fora o complemento do copinho, né? Dá pra usar a colher também. Eu não usei, só usei o copinho. Então, pra mim, foi uma coisa bem dificultosa, sabe, o uso do copinho. Aí eu acabei, de vez em quando, usando a mamadeira. Quando eu precisava fazer com mais pressa, assim, né, estava mais apurada, eu dava a mamadeira. E isso foi um grande erro. Porque no momento que você dá a mamadeira, dificilmente não vai acontecer a tal da confusão de bico. Porque imagina, pro bebê sugar o teu mamilo, o bico do teu peito, né, ele faz muito mais força. É um trabalho maior que ele tem. E já a mamadeira é dado ali para ele, né? Facilita muito mais. Então, uma vez que você apresenta essa facilidade, dificilmente ele vai voltar a querer o mais complicado, né? Fazer uma força maior para se alimentar. Então, é um erro mesmo oferecer a mamadeira. É um caminho quase sem volta. Tem casos que dão certo, que o bebê não recusa o peito, mas em geral, por tudo que eu já vi, assim, realmente o bebê recusa. Então, eu deixo a dica, não use mamadeira mesmo, assim, não use, porque senão o bebê não vai querer o teu peito. E o que faz produzir leite é a sucção. Quanto mais o bebê suga, mais estimula a produção do teu leite. Juntando com o fator de você beber muito líquido, tomar muita água, tudo que tenha líquido, né? Tudo que seja líquido. Então, como o meu bebê não estava mais sugando, eu entrei em desespero, porque ainda saía um pouquinho de leite. E eu queria, era um desejo enorme do meu coração, amamentar. Eu queria profundamente. Então eu tentei de tudo que eu podia. Em questão de alimentação, de beber muita água, eu bebia cerca de 5 litros de água por dia. E não era na obrigação, não, é porque dava sede mesmo. Dá uma sede que não sabe de onde que vem, mas dá uma sede. Mesmo eu não tendo tanto leite, você vê, mas eu sentia uma sede enorme. Então eu bebia água pra valer. Chás, né? Tem alguns chás também que são bem bacanas de apuer para tomar. Outros não são indicados, então veja com o seu médico o que é o ideal. E realmente tudo que tem líquido ajuda muito. Ajuda demais. E eu fiz a minha parte. Tomava bastante água de coco, do coco mesmo, hein, gente? Não vai tomar de caixinha, não. Querendo ou não, falam que não é artificial, mas nada como o coco original ali, né? Saudável total. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas mesmo assim eu não conseguia amamentar. O bebê se debatia no peito, porque imagina, ele sugava e não vinha a quantidade. Ele com fome e não vinha leite para ele. Então ele ficava irritado, né? A gente com fome, adulto, já fica irritado. Imagina um bebezinho, né? Faminto, se não vai ficar também. E então eu precisei entrar com a fórmula, né? Mas mesmo assim eu queria retomar essa atividade, amamentar, eu queria. Eu não ia me sentir tranquila se eu não tentasse todas as formas. E mesmo que os médicos tinham me falado, tinham me alertado de que a maioria das mulheres que fazem mamoplastia não conseguem amamentar, eu tinha uma esperança. Para eu me sentir bem, para eu não me culpar, eu precisava tentar todas as alternativas. Então eu fui a fundo do tudo que tinha disponível para conseguir amamentar. E a minha penúltima tentativa foi contratando uma enfermeira especialista em amamentação. Eu e meu marido contratamos essa especialista para ficar aqui em casa um dia e ver, né, as minhas dúvidas, ver se o bebê estava pegando de forma errada, ver tudo. E me acompanhou, né?
E aí ela veio com uma dica, com uma técnica que eu jamais tinha escutado falar. Por isso que é bom a gente ter essa troca de informação, porque tem muita informação na internet e tudo mais, mas eu acho que nada se compara a você ter informações de pessoas próximas, ou assim, de mãe para mãe mesmo, sabe? É o ideal. Quem viveu na pele mesmo a experiência. Então, com essa especialista, eu descobri que existe uma técnica chamada de relactação. Que é o quê? Eu fiquei surpresa e maravilhada com essa nova possibilidade que ela me apresentou. Fiquei maravilhada e super cheia de esperança, né? Que é assim, gente. Pra quem não conhece ainda, né? Pega um recipiente, uma mamadeira e bota aqui no meio, cola com uma fita micropore. Aí você coloca o complemento, né? A fórmula de leite ali e bota uma sondinha. Uma sonda de acho que 4 ou 6 milímetros, se eu não me engano, de espessura. Ela é bem fininha. Coloca a sondinha ali dentro do recipiente com o complemento. E a outra pontinha vai ficar junto com o bico do teu peito, que é onde o bebê vai sugar. Por que isso? Porque daí vai sair o leite. O bebê não vai ficar sugando, não vai sair, que foi o que aconteceu no meu caso, que eu não tinha leite suficiente. Então, o bebê vai sugar, vai sair o leite e ele vai se animar, ele vai se motivar a sugar o peito, porque ele tá vendo que tá saindo leite. Então, é uma forma de estimular, né, a produção do meu próprio leite. Coisa que não aconteceu realmente porque os vasinhos estavam rompidos devido à cirurgia, como eu falei pra vocês. Mas no caso de você que tá me assistindo e que não teve a cirurgia, vai ter essa possibilidade maravilhosa para você voltar a amamentar. Olha, presta atenção. Então, você vai pôr ali a sondinha junto com o teu bico e o bebê vai sugar junto. E como a produção do leite acontece, quanto mais ele suga, mais a produção acontece, aliás, vai voltar a amamentar, provavelmente. Há grandes chances, que coisa maravilhosa, né? Então, essa é uma alternativa. Existe também a translactação, que é parecida, só que ao invés de você colocar a fórmula, né, o complemento na mamadeirinha, no recipiente, você coloca o teu próprio leite. Você extrai do teu peito e bota. Mas por que isso, né? É porque tem, no caso assim, no caso de bebês prematuros, ou que estão com algum problema para sugar, não tem força suficiente, não podem gastar tanta energia na sucção, aí acontece essa facilidade, né? Você bota ali, aí para não dar na mamadeira e ter essa confusão do bico, você bota na sondinha para estimular ele e facilitar, para ele não gastar tanta energia, não fazer tanta força. Essa é a translactação. Então, eu nunca tinha escutado falar e fiquei maravilhada. Então, para você que tá passando por uma situação assim, tem essa possibilidade incrível, maravilhosa. Pra mim não deu certo, como eu falei, mas eu queria ainda insistir mais um pouco. E a última alternativa que a enfermeira me passou, essa especialista em amamentação, foi de eu usar um medicamento spray, um spray nasal, que dava umas borrifadas ali, né? Mas 10 minutos antes de eu começar a amamentar, que era para estimular a produção do leite. Ela falou que teria alguns pós, né? Algumas coisas não boas para a mulher o uso desse medicamento, como dores de cabeça fortes e tudo mais, e que talvez não seria legal. Eu falei, não me importa. Não importa que dê dor de cabeça, não importa nada. Eu quero tentar tudo que tiver ao meu alcance. Tudo. Antes de falar, pronto, vou dar só o complemento, entende? E tentei, mas mesmo assim não houve a saída adequada do leite, por conta da cirurgia. Que eu até me culpei por ter feito essa cirurgia, né? A mamoplastia. Mas na época, né, gente? Nem sabia que ia ter filho e eu precisava resolver o meu problema de dor nas costas e era grande o meu peito, eu não estava me deixando ter qualidade de vida, né, bem-estar, então eu precisava resolver.
Mas a gente, né, como mãe, apaixonada, querendo fazer de tudo pelo filho, é lógico que passou isso pela cabeça, mas não foi culpa minha, né, lógico. E você que tá passando por isso também não se culpe, não era pra ser, não era pra ser. Mas se tá ao teu alcance de amamentar, amamente, porque é uma coisa mais linda do mundo, né? É suprir seu filho afetivamente também, é ligação. Eu sonhava, né, gente? Era meu sonho, eu me imaginava assim, jorrando leite demais, né? Imaginava uma mangueira que espirrando leite para tudo canto, até indo no olho do meu filho, mas nunca aconteceu. Infelizmente, eu não tive essa quantia de leite assim, não. Mas faz parte, né? E eu acabei tendo realmente muita dificuldade psicológica até entender isso. E eu falo pra vocês aí, tem pessoas que são usadas por Deus na hora certa, né? No momento certo, com as palavras certas, pra te abençoar e pra te acalmar. Então, uma colega minha falou assim: Ju, você fica com esse preconceito aí com complemento. Mas deixa, não fica se cobrando não. Se o médico mandou, começa a dar, é pro bem do seu filho. Não fica se cobrando tanto. Não vale a pena, senão você vai, né, ficar mal em vão. E olha só, ela deu o exemplo dela mesma, né, com a filha. Que ela conseguiu amamentar a filha até uns 2 anos e que o bico do peito dela ficou quase pendurado de tão machucado que ficou, vertia sangue, aí ela tinha que esperar cicatrizar para voltar a dar de mamar, e assim foi, aos trancos e barrancos, mas conseguiu amamentar a filha até os 2 anos. Aí ela falou: e olha, Ju, infelizmente a minha filha, né, por um lado é bom porque ela amamentou, mas ela é cheia de alergia. E ela falou que tinha conhecidas que tiveram que entrar com um complemento e que os filhos são super saudáveis. Então aquelas palavras dela me tranquilizaram tanto, foram como um bálsamo para mim, sabe? O preconceito no uso do complemento caiu por terra. Eu falei: não, de fato, deixa o meu ego de lado, vou parar com esse pensamento de que eu teria que ser autossuficiente, eu teria que dar o alimento pro meu filho do meu próprio corpo. Seria ótimo, era o que eu queria, né? Deus conhecia a intenção do meu coração, mas não dava. Né, por uma questão fisiológica, estrutural ali né, com a mudança feita através da cirurgia, não tinha como. Era dar murro em ponta de faca, né? Eu tava me machucando, me trazendo um transtorno que não ia trazer benefício nenhum posteriormente, né, pro meu filho. Então eu resolvi entrar com um complemento e graças a Deus, gente, meu filho tem uma saúde ótima, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Então do segundo eu já tava mais calma, eu botei nas mãos de Deus total. Eu falei assim: Deus, eu sei que os médicos já falaram que por conta da cirurgia eu não vou poder amamentar. Mas eu confio em ti. Se for da sua vontade, um milagre vai acontecer. O Senhor vai reconstruir os vasinhos e vai brotar leite desse peito. Deixei nas mãos total de Deus. E descansei no Senhor. Descansei e relaxei mesmo. Então eu tava desencanada. E por estar desencanada, parece que as coisas fluíram melhor, né? Quando a gente não tá com aquela pressão psicológica, realmente as coisas parecem fluir melhor. E eu tentei amamentar meu filho novamente e amamentei até 1 mês e pouco, quase 2 meses. Porque assim, quando eu voltei ao pediatra, ele não só não tinha ganhado peso, como ele tinha perdido peso, o que era bem preocupante. Então não ia dar para continuar esperando produzir mais leite ou ficar na esperança, né? Mesmo sabendo lá que seria bem difícil por conta da cirurgia. E a gente entrou com um complemento, mas eu não fiquei pensativa sobre isso, assim, sabe? Chateada. Porque eu sabia, né, que graças a Deus hoje em dia tem complementos, claro, que não iguais a um leite materno, que nada se compara, mas bem próximos, né, com substâncias próximas para ajudar muito no desenvolvimento, na saúde do bebê. Então eu me permiti,
né, curtir mais o meu bebê, sem ficar bitolada com essa questão da amamentação, que pra mim não seria possível. Não adiantaria eu insistir nisso, numa coisa que não daria, né? E realmente foi uma libertação pra mim, isso, né? Que eu vi, né, com o primeiro filho, que seria possível, né? Com as minhas situações, com a minha limitação, né, do meu corpo, eu não poderia amamentar. Então, tudo bem. Não saiu tudo como eu esperava, como eu sonhava. Mas, tudo bem, cada caso é um caso. Então, você que está me assistindo aí, não se cobre tanto, não se pressione. Faça tudo que estiver ao seu alcance, sim, para você conseguir amamentar. Mas, se não der certo, não se frustre. Porque o que importa é seu filho estar alimentado, né? Se não deu certo a amamentação, infelizmente, o que importa é você dar um complemento bacana para ele, bom, né? E que ajude ele no desenvolvimento. Não fique com preconceitos, porque você estando com a mente perturbada, isso não vai trazer benefício nenhum, né, para sua vida em família aí, nem para você, nem para o seu bebê. Então, gente, o que eu acho que é muito válido para vocês, mãezinhas de primeira viagem, ou de segunda, ou de terceira viagem, ou quarta, a gente sempre tem alguma coisa boa para aprender, né? Dentro da minha humildade, mas o que eu passei, eu acho que eu aprendi bastante coisa e espero poder ajudar vocês de alguma forma. Então, se eu puder deixar uma dica, se informem muito durante a gestação. Não deixem para deixar brotar a mãe, surgir a mãe, nascer junto com o bebê uma mãe, sabendo tudo, porque não vai rolar. É muita informação. E você já viu falar na preparação das mamas? Então, é muito importante você durante a gestação, né? Não somente quando o bebê nasce, né? Que você pensa, o bebê nasceu, vai nascer a mãe junto, vou saber tudo. Não funciona assim. Então, é bacana você usar o teu tempinho que você tiver durante a gestação para ir se bem informando. E aprendendo a fazer uma massagem no peito, né? Caso o leite empedre, né? A gente usa esse termo de empedrar, quando o peito fica grandão, cheio de leite e com dificuldade de sair, dá uma dor tremenda, lateja, dói demais mesmo, né? Dá mastite, né? A infecção. Então, é até importantíssimo você tirar um pouco desse leite, porque assim, o peito, o mamilo, não, a areola, estando muito esticada, pensa comigo, fica difícil de o bebê abocanhar. E se você tirar um pouquinho do leite, a tua auréola vai ficar mais murchinha. Então, com certeza vai ficar mais molinha, mais macia a pele, para o bebê abocanhar e mamar certinho. Outra coisa importante também para você estudar, para pesquisar, são as formas os formatos de mamilos e você identificar qual que é o seu. Para que caso venha algum obstáculo nesse sentido, na hora de você amamentar, você já sabe mais ou menos como lidar. Claro que quando acontecer, você pode procurar uma ajuda, né, especializada, o próprio médico, o pediatra, obstetra, ou alguma enfermeira, né, especialista em amamentação, algum banco de leite. Mas se você já souber, né, o fio da meada ali fica melhor, né? Então, procure se informar a respeito disso, para até ter alguma estratégia. Se o seu mamilo for raso, você poder usar aquelas conchas, que daí dão um formato melhor para o mamilo, para o bebê poder abocanhar. Algumas formas de cicatrização, se acaso o teu mamilo ficar machucado, o que você pode usar para melhorar isso, para não causar dor. Porque assim, gente, o fato é que a amamentação não é para ser dolorosa. Se existe dor é porque algo está errado. A pega deve estar errada, né? Ou então,
Existem várias posições de o bebê ficar para poder abocanhar melhor o seu peito. Não é só aquele tradicional aqui no colo, né? Existem muitas diquinhas assim que vão facilitar muito a sua vida, né? Por exemplo, o bebê tem que estar virado de barriga com você. O pescocinho não pode estar dobrado, porque imagina, o líquido, você já experimentou tomar um líquido com, né? Se alimentar com o pescoço dobrado, não rola, não dá muito certo. Então, ele tem que estar retinho aqui, barriga com barriga, cabecinha na altura do teu peito, a boquinha em formato de peixe, puxinho, em formato de peixe. Ele tem que abocanhar quase toda a sua areola, a parte de baixo tem que estar mais abocanhada. A parte de baixo tem que estar mais abocanhada do que a parte de cima da auréola. Você vai conseguir ainda enxergar um pouquinho da auréola. E o uso de uma almofada de amamentação também, para te dar um suporte melhor para você e para o bebê. Então, você tem que estar confortável, né? E é importante também você saber se deve usar água quente ou fria, de acordo com como está a sua mama. São detalhes que fazem o sucesso ou não da tua amamentação. Então, na maioria dos casos, 98% tem solução. Então, não se desespere, procure ajuda. Realmente são detalhezinhos mesmo, que às vezes você nem imagina. A posição do bebê faz muita diferença, né? A boca também, não é só enfiar o bebê, ele botar a boca dele no teu peito. Ele tem que abocanhar a maior parte da areola para poder a linguinha pegar certinho, bater no teu mamilo para fazer a sucção certa. Então, não tem que ser doloroso. Tem que ser da forma correta. Se tá doendo é porque tem algo errado. Então, tudo que tá errado tem um conserto. Então, busque ajuda, se baseie aí em profissionais, né, que possam te ajudar, tá bom? E qualquer dúvida, podem deixar mensagem para mim no meu Instagram, no meu direct, ou no meu Facebook, Juliana Poceira, ou aqui mesmo nos comentários, tá bom? Espero que essas diquinhas possam ter ajudado. Pretendo fazer mais lives e mais vídeos nesse sentido para ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Muito boa sorte às mamães de primeiras, segundas, terceiras viagens e que seja um sucesso a amamentação ou alguma outra forma de alimentação dos filhos, mas que vocês façam o melhor por eles, deem o melhor, né, com amor, que tudo que é feito com amor dá bons frutos. Um beijo!